Bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo já estava programado, né, para ser publicado, mas adianto que vou fazer algumas pausas, tá? Sem publicar com tanta frequência para cuidar de alguns afazeres, até porque as contas não se pagam sozinhas, diga-se de passagem. Então, é basicamente isso que eu tenho a dizer, tá? Vocês também podem ajudar colaborando com o canal, se quiser também publicações de vídeos com mais frequência, tá? O Pix está na descrição do vídeo, assim também como a chave para enviar SATs, né? Para quem quiser evitar o Pix. Mas esteja à vontade para colaborar, tá tudo na descrição. Também minhas redes sociais estão ali. E bora para o vídeo. O vídeo de hoje é sobre o milenarismo. O que é o milenarismo, estritamente falando? Ele surgiu, tá? Primariamente com os judeus, já no início do cristianismo, digamos assim, mas que acabou influenciando muitos pensadores cristãos, inclusive muitos santos, tá? Que acidentalmente ou não, digamos assim, acabaram ventilando um pouco que indiretamente essa doutrina, mas que depois passou a ser rejeitada por outros diversos cristãos. Essa doutrina ganhou traços, teve certos traços, né? Como por exemplo em Papias, que talvez seja quem começou tudo, e devido à sua autoridade por ser discípulo direto de São João, acabou ganhando adesão de muita gente. Entre eles estão São Justino, Santo Irineu de Leão, Tertuliano e Santo Hipólito, etc. Não? São diversos. Mas foi rejeitada por Orígenes, São Dionísio de Alexandria, e principalmente os grandes combatedores foram São Jerônimo e Santo Agostinho. Tá? O que podemos chamar de milenarismo cristão, também chamado de quiliasmo, ensina o seguinte: o nosso Senhor Jesus Cristo retornaria de forma visível à Terra para reinar por 1000 anos ou por um certo período de tempo antes do juízo final. Ele governaria a Terra de forma visível, tá? Isso precediria a ressurreição dos mortos, ainda por cima. Ponto. É essa a doutrina milenarista de maneira resumida. E há certos traços de milenaristas em alguns tradicionalistas e mesmo sedevacantistas, como por exemplo os irmãos Diamond. Tá? Os irmãos Diamond, eles acreditam que, como a Sé está vacante, eles acreditam que não haverá Papa até o final do tempo e que a Sé apostólica será ocupada pelo próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele quem preencheria a Sé apostólica. Tá? Pelo menos é o que eu entendi.
está no vídeo deles se a Bíblia ensina que a sé apostólica ficará vacante por 70 anos. Mas vamos aqui ao que interessa. O que é o milenarismo? Já foi dito o que é. Há também o milenarismo mitigado, que não podemos dizer que é uma condenação, tá, sob a pena de acusação de heresia propriamente dita. Não é há um decreto, tá, que é de 19 a 21 de julho de 1954, da Suprema Sagrada Congregação do Santo Ofício, que está no site Sapiência Cristiane em português. Há ali o texto em português traduzido pelo Felipe Coelho, e há também o original em latim, tá? E mais o comentário do padre Gerard Gilman, jesuíta. É um comentário de 1945. O decreto da Suprema Sagrada Congregação do Santo Ofício diz o seguinte: nos últimos anos, mais de uma vez se perguntou a esta Suprema Sagrada Congregação do Santo Ofício o que se deve pensar do milenarismo mitigado, que ensina que o Cristo Senhor, antes do juízo final, ocorra ou não antes da ressurreição de muitos justos, virá visivelmente a essa terra para reinar. Tendo examinado o tema na reunião plenária de quarta-feira, 19 de julho de 1994, os eminentíssimos, reverendíssimos senhores cardeais encarregados de velar pela pureza da fé e dos costumes, depois de ouvir a opinião de seus consultores, decretaram responder: o sistema do milenarismo mitigado não pode ser ensinado sem perigo. Ponto. E no dia seguinte, quinta-feira, 20 do mesmo mês, o Santíssimo Senhor Nosso Pio XII, Papa pela Divina Providência, na habitual audiência concedida ao Excelentíssimo e Reverendíssimo Senhor Assessor do Santo Ofício, aprovou, confirmou e mandou publicar esta resposta aos eminentíssimos padres, dada em Roma, no Palácio do Santo Ofício, no dia 21 de julho de 1944, data da publicação. Veja bem, existe uma diferença muito grande, tá? Em dizer que tal coisa não pode ser ensinada sem perigo e que contradizer tal doutrina ou ensinar tal doutrina é anátema, tá? Ou seja, excomungado, ou naufragou na fé, como dizem outros, ou que vai incorrer na ira dos santos apóstolos Pedro e Paulo, o Deus Todo-Poderoso, etc., né? Veja que é uma afirmação mais branda, é um decreto mais brando. Não pode ser ensinado sem perigo. Por quê? Porque há o risco de uma má compreensão que pode conduzir a heresia ou coisa assim. Pelo menos é o que parece. Mas, para não ficar no palpite, tá? Vamos ler o comentário de um teólogo. Está aqui: comentário autorizado concomitante, traduzido seguido original em francês. Então, também traduzido, tá, do francês, que também está disponível aí. Isso está publicado na revista Nouvelle Revue Théologique, número 67, de 1945, páginas 239 e 241. Diz o teólogo Gerard Gilman: como dão a entender as primeiras palavras do documento, esse decreto fora
precedido de uma resposta do Santo Ofício, data de 11 de julho de 1941, ao arcebispo de Santiago do Chile, onde o erro milenarista parece propagar-se com muita força, graças, e entre outras causas, a uma renovação do interesse do livro Venida del Messias em Glória e Majestad, obra póstuma de Ben Ezra, pseudônimo de Manuel Lacunza, que já havia sido posta no Índex em 1824. Essa resposta se encontra reproduzida e comentada no número 15 de abril de 1942 dos Periódica. O decreto atual a retoma, omitindo, porém, essa restrição. Segundo Revelazione Católica, que se lida após as palavras docentes stilicet e substituindo corporaliter por visibiliter. O decreto afirma, portanto, que o milenarismo ou quilismo, mesmo mitigado ou espiritual, segundo o qual Cristo retornaria em forma visível à terra, para nela reinar antes do juízo final, precedido ou não pela ressurreição de certo número de justos, que uma tal doutrina não pode ser ensinada sem imprudência relativamente à fé. Como resposta, de 1941 acrescentava: Excellencia tua enixe vigilare curabit ne predicta doctrina sub quamcunque preceptus do teatro propagetur defendatur vel comendator sive viva voce sive scriptis quibuscunque. Perdão meu latim. Mas, traduzindo, Vossa Excelência tratará de vigiar com cuidado para que a mencionada doutrina não seja, sob pretexto algum, ensinada, propagada, defendida ou recomendada, nem de viva voz, nem por tipo nenhum de escrito, seja qual for. O docere não deve ser entendido somente de um ensino ou propagação públicos, mas de todo meio de propagar ou recomendar a teoria. O decreto tem, ademais, alcance doutrinal e implica que a própria teoria não é segura do ponto de vista da fé. É sabido que o milenarismo, herdado do judaísmo, encontrou nos primeiros séculos da Igreja ecos entre os cristãos e mesmo em certos padres, Papia, São Justino, Santo Irineu, Tertuliano, Santo Hipólito. Foram em graus diversos milenaristas, mas entre outros, Orígenes, São Dionísio de Alexandria e sobretudo São Jerônimo e Santo Agostinho, opuseram-se a essa doutrina. E já no Concílio de Éfeso, nomeia-se o milenarismo, as divagações e os dogmas fabulosos do infeliz Apolinário. Abre aspas, embora o quilismo não tenha sido qualificado como heresia, a sentença comum dos teólogos de todas as escolas vê nele uma doutrina errônea, a qual certas condições das idades primitivas puderam arrastar alguns padres. Isso está na obra do Padre Alô, Saint-Jean, l'Apocalipse, terceira edição, páginas 307 e 329. A fé da Igreja não conhece senão duas vindas de Cristo, e não três. O principal texto sobre o qual se apoiam os milenaristas é o difícil capítulo 20 de São João. Mas, seja qual for o seu sentido, debatido entre exegetas, a interpretação milenarista não é mantida por nenhum comentador católico. Encerra aqui o escrito do Padre Gilman. Mas há um outro texto do Padre, acho que Jorge Sili. Ele é prefeito de estudos e professor de teologia dogmática na Faculdade de Teologia do Colégio Máximo de São José, da Companhia de Jesus, e professor da mesma matéria do Seminário Arquidiocesano de Via Devoto. O padre começa assim: já há algum tempo a questão milenarista está agitada no Chile,
e em nosso meio. A curiosidade de muitos foi despertada, e depois da curiosidade, o interesse que gerou em alguns uma paixão. Não é de se admirar. Recentemente foi publicado El Sexto Sello, de nosso incomparável romancista, cujo nome ouvimos com íntima satisfação ser pronunciado com louvor das antigas nações da Europa. Hugo Wass expõe e defende, em estilo sóbrio, fácil e agradável, tingindo de poesia o reino milenar. Cristo em pessoa virá em glória e majestade para reinar na terra por um tempo relativamente longo, antes do juízo final. O juízo e a tese foram recebidos com entusiasmo por uma das figuras mais prestigiadas e ilustres do catolicismo argentino, o Dr. Juan Antônio Bourdieu. Acho que assim pronuncia, é um sobrenome francês. Uma carta dele, publicada em um dos nossos jornais mais importantes, proclama isso em alto bom som. Nela, ele diz muitas coisas. Sua fé milenarista, seu amor pelas escrituras, ou, entre aspas, preconceito mortal contra a fé que existe entre os católicos e que consiste em abre aspas, ver não apenas profecias, mas toda a Bíblia, incluindo os santos evangelhos, como um perigo, fecha aspas. Pontos interessantes e de grande atualidade que se prestam a comentários úteis e sérias reflexões. Consideremos o primeiro. Mais de uma pessoa já nos perguntou: o que é milenarismo? O que a Igreja Teológica dizem sobre isso? Pode-se ser milenarista? Não é nossa intenção tratar de todo o problema. Longe disso. Seria necessário um livro, e dos grandes. Examinaremos alguns aspectos que a carta do Dr. Bourdieu, ou Bourdieu, acho que é Bourdieu, né? Eu vou usar Bourdieu, tá? Perdão, meus amigos. Eu preciso melhorar meu francês. Aborda ou sugere a nós. Sem dúvida, muitas pessoas, em muitas partes de nosso imenso território, até mesmo fora dele, já a leram. Só para constar, acabei de pesquisar aqui, é Bourdieu. Vou usar Bourdieu, tá? Vamos continuar? O reino pessoal de Cristo presente na Terra é, segundo a afirmação categórica do Dr. Bourdieu, abre aspas, uma questão vital para as almas, um objeto genuíno da virtude e da esperança, que tem permanecido negligenciado pela ignorância e ocultado pela timidez. Confessamos ingenuamente que essas graves palavras nos deixam completamente perplexos e não possamos afirmar que seu autor quis dizer o que elas parecem expressar, pois, nesse caso, por mais de 14 séculos, os papas, os bispos, os padres e os doutores da igreja têm sido ignorantes ou covardes. Nenhum deles ensinou tal doutrina. Ademais, rejeitaram esse ensinamento, entre aspas, vital, isto é, devido à morte para as almas. Foram lobos carniceiros e não pastores, que guardavam o rebanho de Cristo. Um católico não pode pensar tal coisa, muito menos dizer isso. Mais adiante, lemos na carta do Dr. Bourdieu, abre aspas, esta admirável doutrina do reino pessoal de Cristo presente na Terra, que é o objetivo de tantas promessas divinas da Escritura e que os padres apostólicos, entre os quais pelo menos 10 grandes santos, canais da tradição e cuja autoridade é superior à de todos os outros padres da Igreja, professaram-na unanimemente durante os primeiros séculos da era cristã, afirmando solenemente tê-la recebido dos apóstolos e até do próprio Cristo, a ponto de Santo Irineu, o pai da teologia, e São Justino chegarem a afirmar que não é cristão quem não a professa. Fecha aspas. Este trecho contém afirmações condensadas que convém examinar. Diz o Dr. Bourdieu, os padres apostólicos, entre os quais pelo menos 10 grandes santos, fecha aspas. Segundo Ticheron, abre aspas, o nome de santos padres apostólicos é dado aos escritores eclesiásticos do final do primeiro século
e da primeira metade do segundo. Fecha aspas. Cairé afirma o mesmo. Quantos são os padres apostólicos? Ouçamos o autorizado Bardenhever, abre aspas. João Batista Cotellier, 1686, reuniu sob o nome de Padres da Era Apostólica o autor da chamada Carta de São Barnabé, Clemente Romano, Hermas, Inácio de Antioquia e Policarpo, apresentando em seus escritos uma edição para o seu próprio tempo. Mais tarde, era comum contar Papias de Hierópolis e o autor da carta a Diogneto, entre outros padres apostólicos. Fecha aspas. A lista, como se pode ver, não chega a 10, e nem todos são santos. Suspeitamos que o Dr. Baudier estenda o título de padres apostólicos a todos os escritores eclesiásticos dos primeiros 4 ou 5 séculos da Igreja. Desse modo, com razão, pode-se dizer, abre aspas, entre os quais pelo menos 10 grandes santos, fecha aspas. Sobre os padres apostólicos, o Dr. Baudier diz eles que professaram unanimemente a doutrina milenarista, uma afirmação muito grave e que rejeita a história imparcial. Na obra intitulada Apocalipsius Interpretatio Literalis eiusque cum alis libris sacris concordancia, acho que pronunciei corretamente dessa vez, que nas palavras do Dr. Baudier é um livro monumental, entre aspas, lemos na página 764, que traduz do latim. Abre aspas, exageros devem ser evitados, fecha aspas. Na página 764, que traduz no latim, exageros devem ser evitados, assim como alguns milenaristas modernos se vangloriam de que a opinião dos primeiros padres é unânime em favor do milenarismo. Assim também, muitos teólogos consideram, ou quase consideram como tradição divina, o consentimento das eras posteriores contrárias ao milenarismo. Um consentimento que, segundo eles, existiu, fecha aspas. Algumas páginas adiante, e como podemos ver, o Dr. Baudier, ele faz uma citação sem ler o livro, coisa que acontece demais em nosso meio. Algumas páginas adiante, o mesmo autor milenarista diz, abre aspas, Franzelin estabelece sua tese afirmando que as sentenças milenaristas não têm tradição apostólica a seu favor, e nisso concordamos com ele porque detestamos todo tipo de exagero. Fecha aspas. O padre Florentino Alcanis, que Dr. Baudier cita a seu favor 2 vezes em sua carta, e descreve seu livro Ecclesia Pratistica et Milenarismus, de tendências milenaristas, como, entre aspas, um estudo erudito, ao tratar São Justino, diz, traduzido do latim, de todas as palavras de São Justino, segue-se, sem qualquer dúvida, que no segundo século da Igreja a sentença milenarista não era admitida por todos os católicos, como alguns milenaristas vãmente opinaram. De fato, esse é o caso. Vejamos sua passagem encontrada no Diálogo com o judeu Trifão. Ele pergunta, venha, diga-me, vós realmente confessais que Jerusalém será restaurada e que o vosso povo será reunido, e vós esperais viver feliz com Cristo, os patriarcas, os profetas e todos aqueles que eram de nossa raça, ou foram acrescentadas a ela antes da vinda de Cristo, ou vós confessais essas coisas, para parecer que nos supera e muito na controvérsia? Então respondi, não sou tão infeliz, Trifão, a ponto de dizer uma coisa e sentir outra. Já lhe disse que eu e muitos outros sentimos isso de tal modo que temos certeza de que isso acontecerá, mas também lhe disse que muitos, e esses daquela linguagem de cristãos, seguem a sentença piedosa e pura, não admite isto. Quanto àqueles que são chamados de cristãos, mas são hereges, ateus e ímpios, já lhe provei, que em tudo ensinam coisas blasfemas, ímpias e estapafúrdias.
Fecha aspas. Segundo São Justino, há, portanto, 3 grupos de cristãos. Ao primeiro pertence o santo e muitos cristãos, os milenaristas. Ao segundo, muitos cristãos que seguem a sentença piedosa e pura, mas não admitem o milenarismo. Ao terceiro grupo, os hereges. Sendo assim, como pode o Dr. Boudier dizer que o santo Ireneu, abre aspas, e São Justino chegam a afirmar que não é cristão que não professa, fecha aspas, falando da doutrina milenaristas? Mas voltemos à declaração da carta. Abre aspas, professaram unanimemente durante os primeiros séculos da era cristã, afirmando solenemente tê-la recebido dos apóstolos e até do próprio Cristo, fecha aspas. Acabamos de ver que São Justino nega o céu unanimidade, pois aqueles da união contrária são, na frase de São Justino, muitos, mas não um ou outro. Analisemos outros nomes famosos da igreja primitiva. Pois é, esse ponto é muito importante, o que São Justino disse. Ele disse que muitos e esses daquela linha de cristãos que seguem a sentença piedosa e pura não admitem isso. Então, ele não diz que quem não segue o milenarismo não é cristão. Mas vamos continuar. Analisemos outros nomes famosos da igreja primitiva. O escrito de autor desconhecido, chamado de Doutrina dos Apóstolos, favorece o milenarismo se formos acreditar com seus proponentes. Para dizer a verdade, as indicações são pobres e obscuras. Alô, o padre Alô, dominicano, com razão em seu trabalho meticuloso e científico sobre o Apocalipse, escreve, abre aspas, seria muito audacioso buscar o milenarismo, fecha aspas, nesse sentido. Ignora o milenarismo, ou pelo menos não nos dizem nada sobre ele, São Clemente Romano, Santo Inácio, ambos do primeiro século, São Policarpo, Hermas, Taciano, Atenágoras, Clemente de Alexandria, todos do segundo século. Como se pode ver, a unanimidade sobre a doutrina milenarista não só não é afirmada pela história, como também é rejeitada. Consideremos outra declaração do Dr. Boudier. Falando sobre os padres apostólicos, ele os chama de, abre aspas, canais da tradição, cuja autoridade é superior à de todos os outros padres da igreja. Fecha aspas. Mais adiante, afirma que talvez o Papa, abre aspas, reivindique pela primeira vez a fé dos crentes em relação à interpretação das profecias escatológicas que nos foram dadas como tradição apostólica, juntamente com as próprias escrituras, pelos padres ortodoxos, assim chamados pelo Concílio de Trento, fecha aspas. O concílio menciona, é verdade, os padres ortodoxos em geral, quando diz o Sacrosanto Concílio Tridentino Ecumênico em geral, seguindo o exemplo dos padres ortodoxos, recebe e venera, etc., fecha aspas, os livros da Sagrada Escritura e da Divina Tradição, mas não há uma divisão entre padres apostólicos e outros que não o são. Muito menos afirma a superioridade dos primeiros sobre os segundos. Nem com a expressão padre ortodoxo se refere exclusivamente aos padres milenaristas. O Dr. Boudier, após o parágrafo dedicado aos padres apostólicos, continua, abre aspas, note que o grande dano a essa doutrina, ou seja, do reino pessoal de Cristo na Terra, veio do prestígio pessoal ilimitado de Santo Agostinho e São Jerônimo, que não a adotaram. Fecha aspas. Encontro nessas palavras e nas anteriores do Dr. Boudier um argumento implícito. Vamos trazê-lo à luz do dia. Eis aqui, a autoridade superior deve superar a inferior. Assim, a autoridade do padre apostólico é mais alta que a de todos os outros padres, e, consequentemente, ainda mais que a de Santo Agostinho e São Jerônimo. Ora, os padres apostólicos são milenaristas
Santo Agostinho e São Jerônimo são antimilenaristas, portanto, o milenarismo deve prevalecer. E, consequentemente, todos os bons católicos devem ser milenaristas. É inútil mostrar as falhas desta argumentação. São visíveis e já são indicadas, ao menos em parte, no exposto acima. Alguns podem indagar. Em suma, qual é o valor dos padres apostólicos? Ticheron nos dá a resposta. Os escritores, não propriamente inspirados em inferiores em pontos de vista profundo aos autores do Novo Testamento, também são inferiores em riqueza doutrinária e poder de reflexão aos autores que o seguiram. Em certo grau, muito maior, testemunha da fé do que teólogos. Com exceção de Santo Inácio, um gênio mais pessoal, o grande valor que desfruto vem principalmente de sua antiguidade. Fecha aspas. Santo Inácio de Antioquia, essa figura de tão grande proeminência na igreja primitiva, lembremos de passagem, é completamente omisso em relação ao milenarismo, que, segundo o Dr. Boudier, como já ouvimos, é, abre aspas, uma questão vital para as almas, um objeto genuíno da virtude da esperança, fecha aspas. O Dr. Boudier fala muito sobre Santo Agostinho, e nós mesmos poderíamos falar muito sobre o assunto. Queremos apenas comparar as duas realidades. Referindo-se a Santo Agostinho, o Dr. Boudier diz, abre aspas, podemos bem dizer que, se Deus o encheu de luz e doutrina, não lhe deu o mesmo em profecia, sem dúvida porque sua missão não era tal, naquela época inicial do apostolado evangélico, fecha aspas. Bem mais adiante, temos os seguintes parágrafos que já citamos em parte, abre aspas, infelizmente, há muito poucos que, hoje em dia, que se valem dessa bem-aventurança, porque há entre os católicos um preconceito mortal contra a fé, que consiste em ver não apenas profecias, mas toda a Bíblia, incluindo os Santos Evangelhos, como um perigo meramente porque o orgulho dos hereges abusou dessa palavra de Deus, cuja inteligência, como o Senhor corretamente aponta, foi prometida não aos eruditos, mas aos pequenos e humildes de coração. Fecha aspas. É muito surpreendente e misterioso que Deus não tenha concedido a Santo Agostinho entre aspas, esse grande, inspirado, humilde santo. Como o Dr. Boudier, o que prometeu aos pequenos e humildes de coração. Entre aspas. Nossos milenaristas modernos podem se felicitar, pois o Senhor lhes concedeu o que negou ao maior dos padres e uma das figuras mais gigantescas da história da humanidade. Notemos de passagem que o reino milenar, segundo seus defensores, não é apenas objeto de inúmeras profecias, mas o que é uma doutrina, pelo menos em suas linhas essenciais, claramente e sem véus proféticos ensinado pela venerável tradição apostólica. Como se pode explicar que Santo Agostinho, a quem Deus, entre aspas, encheu com a luz da doutrina, como o Dr. Boudier confessa com tanta veemência, e que foi um dos mais zelosos guardiões da tradição e um defensor invencível dela, tem errado não apenas na interpretação das profecias, mas algo imensamente mais grave, ao negar e combater uma doutrina tradicional? O fato de Santo Agostinho ter sido um defensor da tradição é admitido por qualquer pessoa que tenha lido alguma de suas obras ou estudado teologia. Basta recordar aquelas palavras lapidares que lemos em sua obra contra Juliano de Clano, referindo-se aos padres. O que eles creem, eu creio. O que eles sustentam, eu sustento. O que eles pregam, eu prego. O Dr. Boudier não se esquece, porém, de assinalar com eloquência que nem São Jerônimo nem Santo Agostinho condenavam o milenarismo mitigado ou espiritual, pois, abre aspas, o mau milenarismo, o assim chamado crasso, carnal ou judaizante, evidentemente, era merecedor de reprovação, fecha aspas. É verdade até certo ponto, mas não se segue que a situação atual do milenarismo seja a mesma. Ela mudou. Durante esses 15 séculos, agravou-se.
houve uma evolução dogmática fatal ao reino milenar. Um exemplo: se um católico de nossos dias tivesse a audácia de negar a Imaculada Conceição de Nossa Santíssima Mãe do Céu, porque nos séculos XII e XIII ilustres teólogos e grandes santos a rejeitaram ou duvidaram dela, nós o chamaríamos de herege. Por quê? Porque a situação mudou, não é a mesma. Houve uma evolução dogmática que amadureceu na definição do imortal Pio IX na bula Inefabilis Deus, de 8 de dezembro de 1854. Ocorre algo semelhante com o milenarismo. Semelhante e não igual, porque a evolução não alcançou a maturidade do dogma. E o que é evolução dogmática? Podem indagar. É um progresso no conhecimento, na penetração, explicação e expressão das verdades reveladas, bem como de suas relações e derivados. O depósito da revelação permanece, entretanto, objetivamente inalterado. Desde a morte de São João, o apóstolo, seu conteúdo não aumentou. Nenhuma nova revelação será acrescentada às anteriores. Que houve uma evolução é evidente. O milenarismo, que estava mais ou menos em voga nos primeiros séculos, começou a declinar. De modo que, a partir do século V, todos ou quase todos os padres, autores e escritores católicos o ignoram ou o rejeitam. Sermões, catequeses, tratados espirituais ou nada dizem sobre ele, ou, se diz alguma coisa, é para combatê-lo. Nenhuma escola teológica o patrocina. Todas o rejeitam, sem lhe dar maior importância. O mesmo faz o anjo das escolas, Santo Tomás de Aquino. O doutor da igreja, São Roberto Merlamino, diz sobre a opinião milenarista que, abre aspas, há muito tempo foi descartada como um erro já provado, fecha aspas. Soares parece ser ainda mais severo. A lista poderia se estender até os nossos dias. Menção especial deve ser feita ao Catecismo do Concílio de Trento aos Párocos, publicado por São Pio V, cujos ensinamentos, embora nem todos sejam de fé, têm o mesmo valor de doutrina oficial, católica e universal. Segundo eles, os pastores de almas devem formar a inteligência e o coração dos fiéis. Hugo Wast, falando sobre ele, diz que, abre aspas, contém a mais pura doutrina da igreja, fecha aspas. Em seguida, acrescenta, abre aspas, em seu capítulo 8º, falando do artigo 7º do credo, de lá virá para julgar os vivos e os mortos, fecha aspas. Ensina o seguinte, abre aspas, portanto nosso Senhor e Salvador, falando do último dia, declarou que haverá em algum momento um juízo universal e descreveu os sinais daquela chegada daquele tempo, para que possamos entender, ao vê-los, que o fim do mundo está próximo. E, além disso, quando subiu ao céu, enviou seus anjos aos apóstolos, que estavam tristes por sua ausência, para consolá-los com essas palavras. Esse Senhor que vedes subir de vós ao céu, virá de modo como viste subir, fecha aspas. Isto prova que olhar para os sinais do fim é uma preocupação perfeitamente ortodoxa e não deve nos causar terror, nem ansiedade, mas esperança e alegria, porque o Senhor se aproxima, fecha aspas. O Senhor Boudier, referindo a esse mesmo assunto, diz que a segunda vinda do Senhor, abre aspas, segundo o Catecismo Romano de São Pio V, deve ser a razão de todos os nossos suspiros, fecha aspas. O leitor incauto que ler esses testemunhos apresentados pelos milenaristas acreditará que o Catecismo Romano também é assim, nada mais falso. No capítulo 8º da primeira parte, explica detalhadamente o artigo 7º do credo. De lá virá para julgar os vivos e os mortos. Nenhuma palavra é encontrada sobre o reino milenar. Sua doutrina é a doutrina atual da Igreja. Falando das duas vindas de Cristo, o Catecismo Romano diz no número 2, abre aspas,
A segunda vinda é quando, no fim do mundo, ele virá para julgar todos os homens, fecha aspas. Então virá no fim do mundo, e não antes. Virá para julgar a todos, e não para reinar primeiro. No número seguinte, falando dos dois julgamentos, diz, abre aspas, o segundo julgamento é quando, em um dia e lugar, todos os homens comparecerão juntos perante o tribunal do juiz, para que, vendo e ouvindo todos os homens de todas as épocas, cada um saiba o que foi julgado e decretado a seu respeito, fecha aspas. A doutrina comum que aprendemos quando crianças. E, em nosso catecismo da doutrina cristã, primeiras noções, lemos no número 39, abre aspas, quando Jesus Cristo virá para julgar os bons e os maus, Jesus Cristo virá para julgar os bons e os maus no fim do mundo, fecha aspas. O Guassi, um milenarista, com razão se surpreende. É algo que deveria nos surpreender, ver como a razão do principal dogma do seu criado, a segunda vida de Nosso Senhor, em dois aspectos, desapareceu entre os cristãos. Primeiro como rei e depois como juiz. Talvez, dirão alguns, o catecismo fala em outro lugar sobre o reino milenar? Uma busca fútil. No entanto, tentemos. Os milenaristas veem no Venha a nós o vosso reino, do Pai Nosso, uma alusão ao reino pessoal de Jesus Cristo na terra. Escutemos Hugo Wast. Seja qual for o número de anos, séculos ou milênios que ainda nos separam da parousia, a tradição dos primeiros séculos, de acordo com as veementes exortações de Jesus, não é apenas que devemos estar preparados, como se fosse acontecer a qualquer momento, mas que devemos ansiar e orar para que seja logo, advente regnum tuum. Venha a nós o vosso reino, porque é isso que a parousia significará, o reino de Cristo na terra e o triunfo definitivo da igreja, um só rebanho, um só pastor, fecha aspas. O Catecismo Romano trata em 19 números do capítulo 11 da quarta parte da segunda petição do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. E ele explica os vários significados da palavra reino de Deus. Nas Sagradas Escrituras, fala dos vários reinos de Cristo, mas do milenar, nada. Com Biot, o cardeal Louis Biot, o caso do Catecismo de Trento se repete. O Guassi, falando sobre a segunda vinda de Cristo, observa. Sobre isso, o erudito cardeal Biot, que pertencia à Companhia de Jesus, diz o seguinte: basta, com efeito, folhear um pouco o Evangelho para compreender imediatamente que a parousia é absolutamente o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a primeira e a última palavra da pregação de Jesus, que ele é a chave, o desfecho, a explicação, a razão de ser, a sanção, em uma palavra, o acontecimento supremo para o qual tudo mais tende, e sem o qual tudo mais desmorona e desaparece. Fecha aspas. Segue-se imediatamente o texto que transcrevemos há pouco, na segunda petição do Pai Nosso, na qual vimos que ele conclui dizendo: pois a parousia significará exatamente isso, o reinado de Cristo na terra e o triunfo definitivamente da igreja. Quem lê isso pode acreditar que Biot é um milenarista, embora de fato o autor de El Sexto Sello não diga isso, nem tenha essa intenção. Essa impressão será confirmada ao se ler na carta do Dr. Boudier. A essa segunda vinda de Cristo, que segundo o cardeal Biot é o alfa e o ômega de toda a escritura, etc. Tal impressão ou convicção seria falsa, pois ele, que por mais de 20 anos foi um brilhante professor da Universidade Gregoriana de Roma, era um oponente do milenarismo. Em suas eruditas e difundidas obras, lemos essa tese. Abre aspas para o cardeal Biot: a ressurreição de todos ocorrerá ao mesmo tempo e, portanto, a ficção dos milenaristas de uma primeira ressurreição com o subsequente reinado de 1000 anos deve ser rejeitada de qualquer maneira que se explique, seja de acordo com a opinião dos antigos hereges, ou também de acordo com a opinião de alguns padres cuja opinião foi completamente descartada desde o quarto século.
o que alguns poucos modernos depois dos protestantes se esforçam com considerável temeridade para renovar, fecha aspas. A lista dos antimilenaristas modernos é imensa, mas basta dizer que os de opinião contrária são muito poucos. Em geral, de pouca autoridade no assunto ou de pouca influência na vida da igreja. Alô, tratando da obra milenarista de Eisaguirre, diz, abre aspas, o fato é digno de nota, porque os milenaristas católicos estão felizmente se tornando muito raros, enquanto permanecem numerosos entre os sectários protestantes e russos, referindo-se aos cismáticos orientais. No entanto, citemos mais alguns modernos. Christian Pesch, conhecido em todo o mundo por seus escritos teológicos e cuja obra de 9 volumes, Prelectiones Dogmaticae, tem sido publicada repetidamente, dá como teologicamente certa a proposição: não haverá um reinado glorioso de Cristo nessa terra antes da perfeita bem-aventurança celestial, como têm pretendido os milenaristas, fecha aspas. O padre Blas Beraça, que escreveu vários tratados volumosos de teologia e foi professor por muitos anos em um dos centros eclesiásticos mais importantes da Espanha, diz, abre aspas, o milenarismo sutil, isto é, o miticado ou espiritual, é completamente falso e deve ser contado entre as fábulas, fecha aspas. Gabriel Huarte, professor da Universidade Gregoriana, falando sobre o milenarismo espiritual, diz, abre aspas, essa doutrina não é julgada como herética, mas é certamente, ao menos, completamente falsa. K. Algermissen diz sobre o milenarismo, abre aspas, no entanto, por ser contrário à revelação, mesmo em sua forma espiritualizada, é errôneo e inimigo da fé, fecha aspas. Alô, em seu comentário magistral e moderno sobre o Apocalipse, diz, abre aspas, embora o milenarismo não tenha sido censurado como heresia, o sentimento comum dos teólogos de todas as escolas vê nele uma doutrina errônea, fecha aspas. André Olivier, em seu recente e original trabalho sobre o Apocalipse, tratando da interpretação milenarista no capítulo 20, diz, abre aspas, o sentimento comum dos teólogos sobre essa interpretação é que ela é, no mínimo, errônea. Como se pode ver, a lista de acadêmicos católicos continua resistente ao milenarismo. Hugo Glass acredita no contrário, pois diz, abre aspas, a situação mudou nos últimos anos, especialmente depois que Bento XV deu caráter universal à festa de Santo Irineu, que tem sido celebrada em Lyon desde os tempos antigos, fecha aspas. Acabamos de ver que na mesma Roma, não apenas antes do pontificado desse Papa, mas também durante e depois de seu pontificado, e por assim dizer, perante o próprio soberano pontífice e as conversas humanas, o milenarismo foi ferozmente combatido e centenas de estudantes selecionados de todas as partes do mundo foram ensinados a rejeitá-lo e contestá-lo. Futuros bispos, párocos, padres, professores de seminário, diretores de obras, de publicações, confessores, formadores de almas, que terão a missão de ser a luz do mundo e o sol da terra, fontes da doutrina católica, onde os fiéis, crianças, adultos, idosos, sábios e ignorantes beberão as águas vivificantes que brotam para a vida eterna. Suponhamos, por um momento, que a doutrina milenarista tenha sido revelada por Deus e esteja claramente contida no 20º capítulo do Apocalipse e em muitos outros lugares da Sagrada Escritura, e que tenha sido ensinada pelos apóstolos, como afirmam os milenaristas. Partindo desse pressuposto, os católicos milenaristas dos séculos II e III teriam professado o significado genuíno das Escrituras e seguido a tradição apostólica, e então algo inconcebível teria acontecido. A doutrina divinamente revelada, abertamente enunciada nas Escrituras, ensinada à Igreja pelos apóstolos, começou nos séculos IV e V,
quando o céu da igreja ficou repleto de grandes doutores, luminares de seu tempo e dos séculos vindouros. Ela começou não apenas a ser obscurecida e esquecida, mas a ser contestada e severamente censurada por todos os doutores e pastores de almas. Seria um absurdo, né, meus amigos? Imagine, então, isso daí eu creio que acaba com os milenaristas de nossos tempos, que infelizmente tem sido muito comum. Inclusive, tá, eu pretendo fazer a minha exposição sobre o revelacionismo, tá, que é o apego desordenado a certas relações privadas. Mas isso é no futuro, tá? Como eu disse, eu já não vou publicar vídeos com a mesma frequência que de antes. Mas sigamos. Sucedeu que, durante 15 séculos, a totalidade moral dos bispos, padres e médicos católicos distorceu o significado óbvio e claro das Escrituras para dar a elas falsos significados e antitradicionais que nas escolas de teologia onde os pastores são formados, nos sermões e nas escolas de catecismo onde os fiéis são instruídos, se fala da segunda vinda de Cristo, da ressurreição dos mortos e do juízo universal, e isso constantemente em todas as igrejas da terra, de uma verdade revelada e ensinada pelos apóstolos, mas ainda que as coisas contrárias ou incompatíveis com ela eram ensinadas. Agora, perguntamos, essa suposição está de acordo com a assistência do Espírito Santo prometida à igreja até a consumação dos séculos? Alguns dirão, a igreja nunca condenou o milenarismo mitigado. Concedemos de bom grado e podemos conceder que até o momento não houve nenhuma condenação oficial ou explícita por parte do magistério infalível da igreja. Portanto, seria um insulto muito sério chamar um milenarista de herege. Deus nos livre. Mas não se segue que isso não seja contra o sentimento comum da igreja. Basta repetir. Aliás, meus amigos, uma observação. O artigo que eu estou lendo é de 1941, tá? Então, é antes daquele decreto do Santo Ofício. Tudo bem? Mas vamos lá. Onde eu parei mesmo? Sim. Deus nos livre, né, de chamar mulheres de herege. Mas não se segue que isso não seja contra o sentimento comum da igreja. E que autoridade elas têm? Muito grande, pois baseia-se em seu relacionamento íntimo com o magistério eclesiástico. Não estão apenas de iure, mas também de facto sob o domínio da autoridade eclesiástica. É lá que os futuros professores autênticos da igreja são formados e cultivados. Vale a pena lembrar aqui, porque alguns milenaristas parecem ter perdido isso de vista, que não é apenas a igreja que ensina que é infalível, mas também a igreja que aprende e crê. A infalibilidade do magistério é ativa, a dos fiéis passiva. Por isso os teólogos ensinam, abre aspas, o consentimento dos fiéis em questões de fé, desde que seja certo, claro e moralmente unânime, é um critério certo para a tradição divina. Fecha aspas. A Sagrada Escritura, objeta-se, é claramente milenarista. O Dr. Boudier diz que Santo Agostinho abandonou a interpretação literal do Apocalipse. Abre aspas, embora, pro Dr. Boudier, né? Embora seja tão clara e transparente a partir do sentido literal, sendo o único que torna inteligível o livro sagrado, e fora do qual não se torna um labirinto inexplicável, fecha aspas. Como não hesita afirmar que o outro ilustre professor jesuíta, falecido recentemente em Barcelona, martirizado na perseguição, o padre Juan Rovira, autor do valioso, luminoso e conclusivo estudo sobre a palavra parousia, no volume 42, da Enciclopédia Universal Espassa. Outro distinto católico que, com muito boas intenções e com um zelo nascido da mais fina caridade, escreveu um livreto sobre o assunto,
é da mesma opinião, embora suas declarações não sejam tão categóricas e avançadas. Oguwatch não hesita em afirmar que, abre aspas, um dos eventos mais claramente anunciados para os tempos futuros é a restauração do reino de Israel sob o rei do sangue de Davi. Fecha aspas. O mesmo autor, falando sobre a mensagem do anjo Gabriel à Virgem Maria, diz, abre aspas, uma mulher hebreia daquela época a quem é dito sobre o trono de Davi compreende sem qualquer equívoco o significado literal da promessa. Maria aceita o contrato sublime e responde, faça-se em mim segundo a tua palavra. Fecha aspas. Quem se atreverá a dizer que a palavra do anjo, que era a palavra de Deus, não será cumprida? Certamente ninguém. Certamente ninguém. Mas há muitos aqui que fazem uma distinção muito curiosa e, em nossa humilde opinião, injustificada. Fecha aspas para o Wast. Não é nossa intenção entrar em discussões e estudos exegéticos. Permitir-nos-emos apenas algumas observações. Na Sagrada Escritura, especialmente nas profecias, não faltam obscuridades e uma abundância de símbolos e metáforas. Oguwatch, falando sobre o Apocalipse, diz, abre aspas, não tenhamos muitas ilusões, chegaremos ao significado das palavras que são destinadas ao ensino da nossa geração, mas não penetraremos mais perto, fecha aspas. Referindo-se, em outro lugar, aos livros de difícil compreensão da Bíblia, diz, abre aspas, com humildade, mas com confiança, devemos nos aproximar desses livros e, embora nossos julgamentos possam não passar de glosas e conjecturas, ainda assim não se perderá tempo ouvindo a palavra de Deus, muitas vezes indecifrável, fecha aspas. Mais adiante afirma, abre aspas, não é segredo para ninguém que há muitas passagens no livro sagrado que são de interpretação muito difícil. Fecha aspas. Assim é, dirão todos, mas isso, responderão os milenaristas, não tem lugar na doutrina do reino pessoal de Cristo na Terra, que está muito claramente expresso. Por ilusão. Se essa clareza fosse verdadeira, seria impossível explicar como grandes gênios, investigadores profundos, amantes sábios, e sinceros da verdade, cheios de dons e carismas, cujo número no período de 15 séculos é difícil de contar, foram enganados. A solução do problema para todo homem sem preconceitos é que essa clareza não existe. Fora isto, deve-se ter em mente que a Sagrada Escritura não é a única fonte de revelação, como afirmam os antigos protestantes. A outra, a saber, a tradição divina. O intérprete autêntico da Escritura e juiz na matéria é o magistério da Igreja, como declara o Concílio de Trento na quarta sessão. De tudo isso, segue-se que a fonte próxima da qual os fiéis extraem a sua doutrina salvadora é o magistério vivo e autêntico da Igreja, que, por sua vez, extrai sua doutrina da Sagrada Escritura e da tradição divina. O protestante que rechaça o magistério vivo e perpétuo da Igreja e não admite a tradição divina, vai às Escrituras e vagueia sozinho no, entre aspas, oceano insondável e misterioso, sem um verdadeiro guia que o oriente. É capaz de deparar com uma pedra de tropeço e naufragar miseravelmente. Não é assim com o católico. O magistério dirige e ilumina seus passos. Quando ele não entende uma palavra ou quando ela é contestada, ele pergunta à igreja, aos padres. Às vezes, a voz do magistério não é percebida ou não é suficientemente explícita. O católico, então, explora os sentimentos dos doutores das escolas, dos fiéis. Portanto, se perguntarem a um crente por que ele não aceita a interpretação milenarista do Apocalipse, ele pode responder, sem precisar saber exegese ou qualquer coisa do gênero, porque é contra o sentimento comum da Igreja. Algum estudioso em teologia poderia facilmente nos perguntar: que censura merece a opinião milenarista? Respondendo, fazendo nossas as palavras com as quais aquele grande teólogo
do Papa no Concílio do Vaticano, Cardeal Franzelin, termina seu estudo condenatório do milenarismo. Abre aspas para o Franzelin: eu não gostaria de ser entendido como se fosse lícito a mim marcar com alguma censura a opinião do milenarismo moderno. Isto não é de nossa alçada. Fecha aspas. Creio que ficou aqui bem claro, meus amigos. Não é seguro seguir uma doutrina que vai contra o sentimento comum da Igreja, dos santos, dos padres, dos teólogos, apenas por um arqueologismo teológico, como muitos fazem hoje. Eu não sou ninguém para aplicar alguma censura, ao contrário de muitos que apressadamente querem impor censura aquilo outro. O milenarismo é uma doutrina perigosa que vai contra o sentimento comum da Igreja. Tá? Eu não sou ninguém para dizer que é herege, se é temerário, se é sobre heresia. A mim não me importa. O que me importa é que devemos seguir o sentir comum da Igreja. E isso é o suficiente. Não sejamos os diferentões. Tudo bem? Por hoje é só. Considere ajudar o canal para assim, tá, poder gravar mais vídeos. Me sigam nas redes sociais. Fique com Deus e até o próximo vídeo.